this is built by us. You know who keeps the world moving? We do. Editor do portal Automotive Business, e vim coordenar o nosso primeiro webinar, que hoje vai ser com o Paulo Cardamone e o estudo que ele fez, intitulado Automotive Brasil 2025, que vai mostrar a rota tecnológica, tamanho de mercado, capacidade industrial até 2025. Temos muito o que falar. Antes, deixa eu dar um recado. Eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores desse primeiro webinar, que é a Axender, a Cummins, a Eaton, a GKN e o World Trade Center aqui de São Paulo, que cedeu a estrutura do Hotel Sheraton para a realização desse webinar. Vocês todos, aí desse lado, são mais de 500 pessoas inscritas para esse webinar, vão poder fazer perguntas. Basta colocar o hashtag, aquele sinal de jogo da velha, antes da pergunta, para que eu possa ler aqui e encaminhar para o Paulo Cardamone, que está aqui do meu lado. Nós também, ao final desse webinar, vamos fazer um sorteio. Se você é uma dessas 500 pessoas inscritas para esse webinar, nós vamos escolher um número de 1 a 500 e vamos sortear uma inscrição para o nosso workshop Planejamento Automotivo 2018, que acontece no dia 22 de agosto, aqui mesmo no WTC São Paulo. Quem for o vencedor desse sorteio vai poder assistir todo o evento sem custo e também a apresentação especial de um painel que o Paulo Cardamone vai fazer comigo lá no workshop. Muito bem, vamos começar a trabalhar, Paulo? Vamos. Bom, você teve um trabalho bastante grande nesse último ano, que você realizou por meio de estudos de estatísticas, por meio de entrevistas com executivos, um cenário de futuro do Brasil Automotivo 2025, que acho que muita gente aqui quer saber. Primeiro, explica pra gente o que foi feito, como foi feito e qual o objetivo do seu estudo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite do Open Business para essa nova iniciativa para a indústria. A Bright é uma consultoria especializada em inteligência competitiva e há 3 anos nós desenvolvemos um projeto sobre Smart Cities, que já tem influenciado legisladores ao redor do mundo. Nós trabalhamos há mais de 40 anos no setor, especificamente com planejamento de longo prazo, previsões de mercado e regulação. No segundo semestre de 2015, a gente identificou que os modelos sendo usados para prever a indústria já não funcionavam como antes e que a gente precisava de novas formas para poder avaliar as mudanças do futuro. Em conjunto com o Alexandre Aires, que é meu sócio no projeto, especialista em cenários de futuro, nós desenhamos em outubro de 2015 o projeto Automotive Brasil 2025. Contratamos 11 especialistas, montamos uma equipe que trabalhou 13 meses e finalizamos basicamente todo o trabalho agora em outubro de 2016. Como mostra o primeiro slide que nós vamos passar para vocês, a gente desenvolveu esse trabalho em 3 etapas. Fizemos uma análise retrospectiva bastante intensa sobre a história da indústria dos últimos 15 anos. Feito isso, nós identificamos várias variáveis e fatores que eram portadores de futuro na indústria e realizamos uma pesquisa Delphi estruturada com mais de 120 especialistas ao redor do Brasil e do mundo, que nos deu a orientação para a construção dos cenários. A diferença do nosso projeto é que é um projeto estruturado, baseado em modelos econométricos, uma variável de affordability que leva em consideração a capacidade dos consumidores em adquirir veículos, e uma pesquisa Delphi que foi estruturada especificamente para ter vários níveis de respondentes. Pessoal de diretoria, pessoal técnico de negócio, governo e assim por diante. E nós acabamos desenhando 3 cenários, não são cenários canônicos que apresentam a melhor, a pior ou a média de uma situação, mas eles refletem aquilo que 2 agentes importantíssimos fazem, governo e indústria, em relação a como age o consumidor, vamos dizer assim. O segundo slide mostra basicamente as áreas que nós acabamos tendo que desenvolver
pesquisas, estudos e abrangência do trabalho. A gente olha toda a parte regulatória, toda a parte de mobilidade, toda a parte da incorporação do novo consumidor no mercado e como isso impacta o futuro da adição, que é não mais adição de tecnologia, mas é uma revolução tecnológica do automóvel e seu impacto tanto na capacidade da indústria como na rede de distribuição. É um estudo consistente, ele suporta o planejamento dos especialistas e decisores e oferece bases sólidas para esse planejamento numa época de muita incerteza. Muito bem. Bom, vamos começar com a maior das incertezas, talvez, que assim a gente já mata ela alguma vez, que é o tamanho do mercado nacional até 2025. Olha, uma das coisas que eu li no seu estudo é que vai ser um erro, né, que superada essa atual crise, que a gente espera que passe logo mesmo, né, o mercado nacional de veículos voltará a patamares anteriores de 3,6 milhões de veículos, como aconteceu em 2012. Por que é um erro pensar nisso? Por que você, no seu estudo, verificou que alcançar esse nível novamente vai ser muito difícil? Primeiramente, a severa crise pela qual a gente está passando desde 2012 é uma crise inusitada, vamos dizer assim. Não é só uma crise econômica, é uma crise política muito complicada. Reduziu as vendas em 45%. E dois fatores importantes explicam essa tendência de que imaginar que quando tudo melhorar, tudo volta como era, porque o mercado vai se transformar completamente. O primeiro é o impacto daquilo que a gente chama de fatores invariantes, que é como um novo consumidor que em 2025, denominado de geração Z, vai ter 35 anos e é o primeiro consumidor, Pedro, que não conheceu o mundo antes da revolução digital. Ele é um adepto da economia de compartilhamento. Ele já nasceu com o dedo no tablet. O dedo no telefone, quer dizer, ele é adepto da economia de compartilhamento. Eles são extremamente voltados para essa área de mais ecologia, vamos dizer assim. E os novos players da cadeia, como a gente tem verificado, que estão entrando no mercado, startups e empresas de tecnologia da informação e da comunicação, vão trazer uma revolução ainda maior para o veículo, que passa por uma evolução tecnológica de uma magnitude nunca vista, na verdade, por nós. Esses fatores vão ocorrer basicamente em todos os lugares do mundo, em todos os mercados. O que vai mudar é a magnitude deles. Então a gente pode ver no slide... Esse aí é que você vê os três cenários, né, Paulo, da magnitude de mercado que teremos até 2025, que você, segundo o seu estudo, né? Exato. Explica pra gente, o que é isso? Basicamente, o futuro assim, a tendência futura da indústria, ela vai acontecer assim, baseada em como se comportarão essas 6 variáveis. Como o consumo, a tecnologia e o impacto da tecnologia nos preços do veículo vai impactar tanto a utilização na capacidade, as vendas e a rede de distribuição. Na verdade, o grau de incerteza que nós temos hoje em relação a esses aspectos da indústria e ao aspecto específico do Brasil do ponto de vista político e econômico aumentam muito o nível de responsabilidade e exigência dos executivos. Como a gente pode ver no próximo slide, onde a gente mostra os cenários, na melhor das hipóteses, ou no melhor dos cenários, nós voltaríamos a atingir 3,9 milhões de unidades em 2025. E como eu falei, os cenários não são montados esperando que algo de bom, de ruim ou mediano aconteça. Ele foi estruturado buscando entender como esses atores, governo e indústria, vão reagir ao consumidor, e os cenários são uma reflexão sobre quem acerta mais e quem acerta menos. No primeiro cenário, chamado cenário de superação, onde a gente atinge 3,9 milhões de unidades, os dois acertam mais. Nós estamos vendo esse gráfico, né? Vendo esse gráfico. Com os 3 cenários. Nesse cenário, o governo e a indústria acertam mais, executam a legislação de uma maneira mais eficiente, e com isso a indústria, a economia se recuperando um pouquinho mais rápido, leva o mercado de volta para 3,9 milhões, se a implementação do programa de inspeção veicular e reciclagem for efetivamente realizada no Brasil
o impacto disso seriam 400 mil unidades em 2025. Só esse programa são 400 Só mil nesse unidades cenário embutidas aí. só nesse cenário a gente prevê que isso aconteceria. O cenário mais complicado para a indústria, ele é um cenário onde todos erram e não tem alternativas, os preços dos carros subiriam absurdamente para poder compensar a falta de escala e a gente se manteria flat em algo perto de 2,5 milhões de veículos, o que seria um desastre para a indústria, na verdade. O cenário intermediário é onde o governo erra mais e a indústria acerta um pouquinho mais e tenta passar por esse período de uma maneira entregando mais para o consumidor, basicamente. Mas assim, o foco todo é que, eu gostaria de ressaltar, as incertezas do mercado, nesse momento, né, fazem com que a gente flutue ao longo dos cenários. Não é um cenário que vai acontecer, mas a gente tem flutuado ao longo dos cenários em função das ações que os players envolvidos nisso, e os atores, vamos dizer assim, né, executam. Mas só essa metodologia de cenário, no nosso modo de entender, ela permite que hoje os executivos possam entender e administrar a magnitude dessas variáveis e controlar aquilo que é possível e buscar se defender daquilo que é incontrolável, na verdade. Sem uma metodologia de cenário isso é muito difícil. Bom, num cenário, me permita encaixar uma pergunta, Paulo. Num cenário em que o governo acerta e o empresário também acerta e que a gente vai a quase 4 milhões de veículos ano, lá para 2025, né? Além do programa de reciclagem veicular implementado, que você disse, só isso já dá 400 mil, o que mais, vamos dizer assim, qual é a segunda prioridade para fazer esse número chegar lá? O que é acertar? Primeiro aspecto é que não há dúvida de que a gente está passando por um momento de crise econômica, ou a economia está mostrando sinais de recuperação. A economia tem que se recuperar, porque a perda de poder aquisitivo do consumidor foi muito grande. Então, sem uma economia recuperada ao longo dos próximos 10 anos, a indústria também não vai caminhar. Mas independente do fato da economia poder trazer de volta consumidores que hoje já não fazem mais parte da compra de veículo zero, toda a parte legislativa da indústria, no aspecto de tornar o veículo brasileiro mais competitivo, seja legislação de eficiência, de segurança, seja regulação de insumos, isso vai ter que acontecer de uma maneira bastante corajosa, vamos dizer assim. Entendi. Vamos então num fator bastante importante para regular o tamanho desse mercado, que é preço, né? Apesar do encolhimento do mercado, você fez um estudo estatístico que mostra bastante bem o quanto os preços subiram nos últimos 2 anos até 2016. Mais de 35% na média, né? E isso deslocou completamente o mercado, né, de um mercado de carros mais baratos para um mercado de carros mais caros, né? Ou seja, temos aí uma outra classe compradora, né? Por que isso acontece, Paulo? Na verdade, eu discuti contigo, por sinal, toda essa área dos preços, e você foi muito feliz no artigo que você escreveu. Eu não conseguiria ter escrito tão bem e reportado o que você reportou, mas na verdade o que acontece? O faturamento da indústria em 2016 foi de aproximadamente 140 bilhões de reais. 25% menor que os 180 de 2013. E em termos reais, né, descontando a inflação. Como o mercado desabou para 1.980.000 unidades, 45%, o resultado de 25% da queda do faturamento só foi possível pelo aumento de preço. Então, realmente, os preços eles subiram 36% em termos reais de 2013 a 2016. E a gente desenvolveu algumas análises de Big Data e a gente identificou não segmentos, mas dividiu essa análise em clusters de conteúdo. Veículos de baixo conteúdo, médio conteúdo, até veículos premium. E a gente conseguiu identificar que os veículos de entrada, que são os veículos que eram os veículos mais baratos, e que ajudaram muito o crescimento da indústria no boom de crescimento até 2012, tem uma elasticidade de preço de 2 para 1, é alta. Então, para cada 1% de aumento de preço, você cai 2 de venda. E esses carros tiveram um aumento de preço de 35%. Então,
O mercado caiu 70%, quase desapareceu esse segmento. Um outro nível de consumidores migraram para veículos de maior conteúdo. E até os veículos premium, que subiram 20%, caíram 20%, uma necessidade de um para um. Mas o ponto a destacar é que a expectativa de que os consumidores comprassem mais conteúdo já vem de alguns anos. A gente tem comentado muito isso nos eventos do Automotive Business. E é importante destacar que esse consumidor vai querer cada vez mais coisa. E esse boom da venda de SUVs, que não é uma realidade só, elevando o ticket médio dos carros para um nível onde você acaba tendo menor mercado. Mas assim, olha, Pedro, sinceramente, mostra-se urgente a regulação no novo ciclo de política de insumos básicos, reestruturação tributária do automóvel, impostos, que é uma coisa quase proibida de se discutir. A indústria tem receio de discutir imposto com o governo. Isso tem que ser revisto de uma maneira muito acelerada e, adicionalmente, o mix de tributo dos veículos ele deve incentivar veículos mais novos, com maior conteúdo de segurança, eficiência energética, conectividade, o que requer dos atores envolvidos aí nessa discussão, né, uma visão de futuro desvinculada de qualquer premissa antiquada e protecionista. Os preços do conteúdo dos veículos no Brasil, isso é importante ressaltar, nada tem a ver com a desestruturação tributária e de custo do país. São resultado de políticas comerciais de oportunidade e chegam a ser até 10 vezes maior que o mesmo custo de pacote tecnológico se instala em veículos em mercados desenvolvidos. Quer dizer, dos 35 pontos percentuais que nós tivemos de aumento, 10 foram relacionados a conteúdo. Os 25 restantes foi aumento de preço. Quer dizer, se a gente não trabalhar para trazer... Aumento de preço para compensar aumento a queda do volume. Então aí você pergunta assim, muito bem, a economia destruiu o mercado da indústria automobilística. Tá bom, a economia teve um grande impacto, mas e o aumento de preço? 25% de aumento real, tanto que balanceou bastante a queda de volume. Se a gente não trabalhar uma política que possa trazer de volta o preço a níveis de 2016 em termos reais, né, a gente não consegue viabilizar o mercado 3.1. Tá certo. Paulo, e vamos falar um pouco de rota tecnológica até 2025. O que temos? Né? O mercado brasileiro ele se notabiliza, né, por um certo atraso, né, em termos de segurança, em termos de conforto, em termos de eficiência energética, e tudo isso está relacionado à tecnologia que você embarca no carro. Vai haver algum tipo de mudança de rumo nesse sentido? O seu estudo apurou esse horizonte de mudança de rota tecnológica? Qual é a do carro brasileiro daqui a mais 10 anos adiante aí? Se ele pode evoluir mesmo com o mercado que nós estamos sofrendo hoje, né? É possível? Começando pelo fim da história, os desafios para poder evoluir tecnologicamente são enormes dadas as condições de mercado que a gente tem hoje. Mas fica a pergunta, temos alternativa de não evoluir tecnologicamente no automóvel? A indústria manteve no passado o controle e a velocidade com que as mudanças na linha de produto aconteciam. Então, as coisas eram incorporadas no veículo de acordo com a vontade das montadoras. Esse controle não existe mais em função dos movimentos disruptivos que as empresas de tecnologia de informação e comunicação trouxeram e que os novos players da cadeia estão trazendo, como nós vimos hoje, que parece que a Tesla passou a BMW em valor de mercado. Isso é uma coisa inimaginável. Depois de já ter passado o GM e Ford. Então, a rota tecnológica a ser seguida, sem dúvida, é a rota global. Inclusive para conseguir escala nisso, né? Nosso projeto avaliou mais de 40 tecnologias guiadas, sistemas avançados de dirigibilidade, em eficiência energética, segurança, conectividade. E 90% desses sistemas vão estar equipando veículos ao redor do mundo até 2020. Desses 90%, nós vamos ter até 2020 só uma tecnologia, que é o controle eletrônico de estabilidade. Só uma. Que salva a vida. Tá?
Os restantes 10% vão ser incorporados até 2025 e para a gente no futuro um pouco mais adiante. A Bright monitora, Pedro, o conteúdo dos veículos vendidos no Brasil em mais de 60 tecnologias avançadas, guiadas. E pasmem, uma grande maioria delas, a penetração é menor do que 1%, quando já passa de 30% em mercados desenvolvidos. O controle eletrônico de estabilidade, de novo, que salva vidas, hoje no Brasil tem apenas uma penetração de 28% do total de veículos vendidos. Então, isso só será obrigatório depois de 2020. Depois de 2022. Mas em 2020 já para cá começa com alguns, começa. Né? Mas foi negociado um período muito longo. Mas vamos lá, vamos caminhando. Os cenários mostram, e aí é o ponto importante que a gente identificou em função das pesquisas que nós fizemos com os especialistas, que a adoção dessas tecnologias no Brasil, na melhor das hipóteses, se no cenário de superação a legislação for adequada e mais robusta, nós ainda vamos ficar com um gap de uns 5 anos em relação aos mercados como Europa, Estados Unidos e Japão. Qual é a diferença disso? Primeiro é que esse novo consumidor da geração Z, que é conectado, alta dependência tecnológica, vai se sentir desmotivado e pode se sentir desmotivado para adquirir um veículo desatualizado, porque hoje ele tem a informação de tudo a todo momento. E buscar com maior intensidade os serviços de mobilidade sob demanda e compartilhamento e reduzir as vendas de veículos, impactar as vendas de veículos de maneira negativa. O segundo é, sem competitividade tecnológica, um programa mais audacioso de exportação que é necessário, não acontece. E a gente precisa de um programa que seja desenhado nesse ciclo de política para viabilizar a utilização da capacidade até que o mercado interno para fazer se veículos recupere. realmente globais, né? E veículos globais, mas até que o mercado interno se recupere. Isso vai demorar para acontecer. Então a gente tem que aguardar os sinais do novo ciclo de política, que vai ser definido, que nos vão dar uma ideia de quão alinhado com o mundo a gente vai estar. Bom, então, olha, eu já vou começar a ler algumas perguntas que estão chegando aqui, Paulo. Uma delas é, quais os projetos, que é do Edu Antônio Sá, quais os projetos de veículos autônomos previstos para o desenvolvimento no Brasil? Isso existe? A gente acabou de dizer, que para implementar um controle eletrônico de estabilidade já foi um parto, né? Veículo autônomo, então... Eu acredito que a gente está passando por um momento de tamanha incerteza que a gente tem que tentar... Eu diria que ninguém sabe e ninguém tem certeza absoluta de quando o veículo autônomo passa a acontecer em escala no mundo, vamos dizer assim. Existem hoje as melhores previsões dizendo que é entre 30 e 40. Mesmo assim, não seria escala total dos veículos. Então, isso nós estamos migrando para um novo sistema de mobilidade, vamos falar assim. Para você poder fazer isso, você precisa de várias coisas. Infraestrutura de conectividade, infraestrutura viária, precisa de uma legislação forte. Quer dizer, isso está começando a ser discutido fora do Brasil e não acredito que seja uma preocupação nesse momento. Tem que fazer parte da discussão, porque essa política a gente está querendo andar aí 10, 15 anos, tem que fazer parte da discussão, porque você precisa de uma infraestrutura, tanto de conectividade quanto viária, que permita que isso aconteça e comece, mesmo que atrasado no Brasil, mas no mundo isso é uma grande dúvida hoje, porque isso está diretamente ligado, inclusive, ao sistema de propulsão dos carros no futuro. E por falar em sistema de propulsão, tem uma outra pergunta aqui. Qual seria, Paulo, a visão que você encontrou no seu estudo, que é essa pergunta do Ronan Barros, a sua visão sobre o tamanho de mercado de veículos elétricos, e eu incluo aqui também híbridos no Brasil? Qual é essa tendência? Haverá alguma? Essa era uma das perguntas muito importantes da nossa pesquisa. E de acordo com o resultado, no melhor dos cenários, que é o cenário de superação, a gente conseguiu identificar que, no limite, a participação de veículos híbridos elétricos no Brasil em 2025 vai ser de no máximo 3%, comparado com 25% no mundo. 3%.
Eu acredito que o momento não é tão propício para se prever uma coisa tão desestruturante como essa, mas definitivamente a gente vai ter uma diferença em termos de aplicação de veículos híbridos elétricos bem diferente em relação ao que acontece no mundo. Eu espero que acelere mais. Isso pode mudar se por algum acaso esse programa Rota 2030 do governo chegar a prever algum tipo de incentivo para elétricos e híbridos, como o ministro já deixou transparecer que parece que haverá? Com certeza qualquer tipo de incentivo ajuda a acelerar as coisas. O duro é a gente acreditar que, com toda essa incerteza política e econômica, o fato do Brasil ser um dos únicos fabricantes de porte do mundo que tenta a todo custo incentivar o etanol, por exemplo, como alternativa de sistema de energia, e a gente deveria usar ele de uma forma diferente, mas eu digo o seguinte: para a indústria, no momento onde ela tem que incorporar 20, 30 tipos de tecnologias que ainda são ligadas à segurança e eficiência, incentivos ao carro elétrico mostra uma visão de se buscar um futuro a par com o mundo. Mas nós temos outras prioridades antes disso, principalmente em relação à segurança dos veículos. A indústria automobilística no mundo, ela trabalha para evitar fatalidades. Ela trabalha na direção de proteger o cidadão. Nós ainda não estamos com essa prioridade, vamos dizer assim. A gente tem que começar a trabalhar dessa forma. Olha, eu quero dizer a vocês que eu estou lendo já as perguntas que vocês nos enviam. Na medida do possível, eu vou encaixando aqui no meio da nossa conversa. Não se esqueçam que você deve sempre digitar a sigla Jogo da Velha antes da pergunta para que ela apareça aqui para mim, tá? É o hashtag e você escreve perguntas na sequência. Paulo, vamos dar prosseguimento aqui. Cadeia de suprimentos, que é outro tema tratado também pelo Brasil, Automotive Brasil 2025. Nós temos aqui um encolhimento fantástico da cadeia do mercado e, por consequência, da cadeia de suprimentos, que está muito fragilizado, né? Alguns em situação financeira muito ruim, outros fechando. Bom, e aí a gente se pergunta, né? Sem indústria de autopeças não existe montadora, né? E esse conjunto de fornecedores instalados no Brasil dará conta de suprir essas tecnologias todas que vão precisar instalar nos carros até 2025? Ou a gente vai importar tudo isso e a nacionalização vai cair? Pedro, eu entendo que o estado em que se encontra a cadeia de suprimentos hoje é o mais crítico dos problemas a ser gerenciado no novo ciclo de política, sem dúvida. Com relação a dois aspectos. Um é a capacidade técnica que os fornecedores nacionais e locais, vamos falar assim, empresas brasileiras, atendam à evolução tecnológica. E outra é uma coisa que tem que ser melhor entendida pelo Brasil. A tendência de se utilizar a escala global de suprimentos para poder aumentar a competitividade. A gente sempre tentou fechar a indústria, que é um grande erro. Sem uma política focada nesses dois aspectos, eu acredito que a gente vai falhar. E não vai conseguir acompanhar a revolução tecnológica do automóvel no estado que as empresas se encontram. Vamos lá. Na cadeia de autopeças do Brasil, hoje nós temos 70 empresas globais Tier 1, com capacidade técnica, financeira, para atender a qualquer movimento tecnológico global, tá certo? E qualquer requisito de evolução do automóvel. Grande parte dos restantes 350 Tiers 2 e 3 encontram-se completamente endividados, descapitalizados e sem capacidade técnica nenhuma de evoluir e prestes a desaparecer, na verdade. Então, o programa o novo ciclo de política precisa pensar em algo que nós já recomendamos há 5 anos atrás, que é um programa coordenado de consolidação que identifique empresas que, mesmo em dificuldades, ainda teriam a capacidade de consolidar segmentos importantes, como pequenas fundições de alumínio, forjarias de componentes menores, peças intermediárias de plástico e polímeros,
são prioritárias para a produção do automóvel. O governo deveria, de alguma forma, priorizar esses clusters? Existem empresas que ainda têm uma core competência, um pouco de governança, que poderiam consolidar esse setor. Não é nada de criar uma política de campeão nacional que caiu no nível de corrupção que nós caímos. É escolher o melhor preparado para poder consolidar esses setores, senão todos morrem. Esses caras precisam de escala. E para ser competitivo, para você ter uma ideia, a gente estava falando de investimento, o Brasil precisa seguir a tendência de utilização de capacidade que o mundo tem. Tem assim, sistemas do automóvel, componentes, que em outras regiões tem uma escala tão grande que nós jamais vamos ser competitivos. Os investimentos que nós estamos vendo da área de autopeças na ordem de 500 milhões de dólares, nós não conseguimos caminhar muito no futuro próximo. Então, nós precisamos entender que a gente deve usar essa escala mundial para tornar melhor, para melhorar a competitividade dos carros brasileiros, mas não deixar de criar, talvez não 350 Tiers 2 e 3, mas 70, 80 que sejam realmente capazes de sobreviver e competir nesse mercado. O aumento da importação de componente, no nosso modo de entender, é inevitável. Isso vai acontecer. Tem uma pergunta pertinente aqui da Maria Cordeiro, que ela diz assim, olha, a cadeia de suprimentos será apenas uma replicadora de soluções, né, e inovações de fora, ou teremos como produzir algo local? Deixa eu mostrar o próximo slide, que é um dos slides, uma das 27 perguntas da pesquisa Delphi. A gente vê que a pergunta era, qual era a capacidade, exatamente essa, das empresas nacionais da cadeia de suprimentos de atender às exigências tecnológicas. Então a gente pode olhar, no cenário mais provável, 51% dos respondentes disseram o seguinte, que a maior parte das empresas nacionais da cadeia de suprimentos não conseguirá acompanhar a evolução tecnológica global. Então, uma das coisas que a gente tem ouvido é que, puxa vida, no ciclo de política anterior, só as montadoras receberam benefícios para investimento em pesquisa e desenvolvimento, pesquisa e evolução tecnológica. Muito bem, eu acredito que as autopeças também têm que receber incentivos nessa área, mas primeiro a gente tem que tirar esse cara da UTI, porque falar agora eu vou te dar incentivo de pesquisa e desenvolvimento para um cara que não tem condição nem de conseguir se manter em termos de capital de giro para o próximo mês, a gente necessita dar suporte a esse pessoal, mas a política tem que, de novo, ninguém acredita, nem mesmo o governo na pesquisa, que a cadeia conseguirá atender a evolução tecnológica. Então, replicar produtos, se a gente conseguir, ainda vai ser um bom negócio. Vai ser um bom negócio. Agora, e falando da manufatura em si, começam a aparecer algumas perguntas aqui, e eu quero te fazer uma aqui do Winterstein, que ele fala assim, qual é a estimativa de investimento em bens de capital e automação industrial da indústria automotiva até 2025? Eu sei que você não deve ter um número fechado, mas a gente poderia, pelo menos, pincelar quais são as perspectivas da indústria 4.0 no Brasil, que é disso que se trata, basicamente, a evolução da indústria, né? Sinceramente, eu não tenho um número sobre esse nível de investimento em capitais, em bens capitais. Nós estamos vendo que a previsão dentro dos cenários do investimento da cadeia de suprimentos se o cenário superação voltar a ser o cenário mais provável, ele voltaria na faixa de 1,5 bilhões e as montadoras voltariam na faixa de 2,5 a 3 bilhões por ano. Todo investimento, lançamento de produto e vai. Eu não sou um especialista em bens de capital, mas o que vai acontecer efetivamente é que o investimento em evolução para a indústria 4.0 ou 5.0 vai acontecer. E isso é um diferencial muito grande do momento que a gente viveu em 2012, quando da implementação do regime anterior. Porque se tem uma coisa
na qual a gente não pode apostar nesse momento mais, é que nós vamos criar uma política para aumentar emprego. Porque o que vai acontecer com a indústria, e já está acontecendo, é que para a indústria ser competitiva, ela vai precisar de cada vez mais automação, automatização, tá certo? Então, isso é uma tendência global. Então, a princípio, o que o estudo mostra é que nós não vamos nunca mais, a princípio, dado o desenho do cenário nos próximos 10 anos, talvez ter o mesmo volume de emprego que nós tivemos em 2011 e 2012. As vagas são essas aí, produzindo 3 milhões ou 2 milhões, vai ser mais ou menos... Mas nós vamos ter um emprego de muito melhor qualidade, nós vamos ter tecnologia de automação e automatização muito mais eficiente, e é disso que nós precisamos para ser competitivo, na verdade. Agora, que nós vamos evoluir para uma maior automação, isso não tem dúvida nenhuma, né? Olha aqui, o Flávio Ávila te pergunta sobre a saúde financeira dos fornecedores, né? Quando a montadora não paga os devidos reajustes, né? Quem dá suporte aos fornecedores? E aí o Tiago Martins emenda a seguinte pergunta: e neste segmento de autopeça considerado tão estratégico, que tipo de incentivo, além do reajuste de preço, né, poderia ser dado para tirar o setor da UTI? O seu estudo de alguma maneira passou por essas, ouviu essas soluções ou sugestões de solução? Eu acredito que a consolidação dessa base de Tier 2 e 3 traria um benefício muito grande do ponto de vista de escala. A escala traria a possibilidade para essas empresas de sobreviver de uma maneira mais competitiva no futuro próximo, 4, 5 anos. Mas existe um ponto onde alguma coisa tem que acontecer do ponto de vista de benefício e financiamento para a consolidação, para poder tirar esse burden, esse peso que existe hoje sobre as empresas de dívidas antigas que são impagáveis. Então, eu não acredito que a montadora seja, mesmo ela tendo hoje financiado, hoje ela financia fornecedores com matéria-prima, ela financia fornecedores com pagamentos adiantados, mas a política de global sourcing, ela funciona em economias estabilizadas. A inflação nos Estados Unidos ou na Europa é 1, 2% ao ano, você aguenta segurar por produtividade. Aqui nós temos uma inflação de 6, 7, eu tenho que segurar o 6, 7 e dar 3 de produtividade. É uma realidade que não existe. Então você acaba enterrando a cadeia de suprimentos cada vez mais. As montadoras sabem disso, né? Mas eu acho que depende muito mais, eu acredito que depende mais de um programa de reorganização coordenada, de consolidação, para poder tornar essas empresas viáveis, vamos falar assim. Bom, vamos falar em utilização de capacidade, Paulo. Você já disse que o mercado brasileiro vai se retomar níveis de 2012 muito lentamente até 2025, se tudo der muito certo, se as medidas necessárias forem tomadas, né? Existe uma grande incerteza no horizonte se isso realmente pode ser possível ou não. Mas a indústria fabricante de veículos do Brasil aumentou em quase 30% sua capacidade de produção. Esse é o grande problema. Se a gente tivesse um mercado de 2 milhões com a capacidade de 10 anos atrás, talvez a gente não tivesse tão preocupado, né? E para cerca de, quer dizer, a gente pode produzir hoje 4,5 milhões de veículos, não temos produtos globais plenamente exportáveis, né? E o mercado não demora muito a retomar, o mercado interno. O que será feito com essa capacidade? É possível começarmos então a fazer coisas para exportar, para aproveitar essa, ou simplesmente vamos fechar a fábrica? A história de fechar a fábrica acho que é um mito, né? A gente não viu fechar. Nunca vi isso, mas tem também uma fábrica fechada por uma questão de estratégia. Isso. Foi feita no momento onde o mercado estava... Não chegou a ser aberto. Não chegou fechado, não chegou a ser aberto. Tudo bem, mas como nós já mencionamos, a severa crise pela qual a gente está passando reduziu o volume em 45%. E a utilização da capacidade, que em 2013 era de 88%, uma ótima utilização, caiu para pouco mais de 50% em 2016. Como você bem mencionou, a capacidade do Brasil de exportar, ela ficou também estagnada nesse período. E somente agora começa a mostrar sinais de que possa se recuperar um pouco, mas ainda concentrada em mercados de baixo volume na Argentina, que é um alto risco.
Adicionalmente a esse fato, a importação de veículos, ela somente perdeu o momento mais veloz nos últimos 2 anos, o que impactou ainda a utilização de capacidade. O Brasil não vai considerar o Brasil não vai conseguir uma escala de utilização de capacidade que contribua para um significativo aumento da competitividade sem um programa agressivo de exportação que não é uma coisa mais trivial no mundo de hoje. Nós precisamos exportar para mercados que sejam consolidados, de volume e que vão requerer investimento em competitividade e em tecnologia nos veículos. Isso vai exigir uma negociação com as montadoras do país, que é uma expertise que o governo não tem, né? As montadoras hoje instaladas no Brasil, elas não sofrem nenhuma pressão para negociar programas com os seus headquarters de exportação, que já tem sourcing estabelecido até 2020. Então, prevemos em todos os cenários que a capacidade instalada até 2025 continua baixa e só se recupera no cenário de superação muito perto de 2025. Bom, olha, a gente está chegando próximo do fim, mas eu já adianto a vocês que eu vou estender um pouco o tempo, não temos aqui um compromisso tão fixo assim com o horário de final, vou estender pelo menos mais 10 minutos do tempo do nosso debate aqui para podermos responder o máximo que for possível de perguntas e chegarmos ao fim aqui do nosso roteiro, ok, Paulo? Então vamos lá. Vamos falar um pouco agora de legislação. A legislação brasileira de segurança e emissões ainda está a passos atrás, né? Nós já falamos sobre isso aqui, em relação ao mundo desenvolvido automotivo, né? Como essa questão deve ser endereçada nas discussões de política automotiva, o Rota 2030, e a legislação poderá fazer o carro brasileiro evoluir significativamente? Eu entendo que está havendo uma discussão assim, um pouco mais organizada do que houve no passado, mas em áreas específicas que vão ter que ser, a coxa de retalho vai ter que ser montada. Então, não existe hoje definitivamente um estudo que suporte o desenho da política. Globalmente, o que move a evolução do veículo é a regulação, é a legislação, que é o desenho da política setorial. A legislação está dentro disso. A gente precisa distinguir a diferença entre política industrial e política de competitividade para identificar, né, a eficácia da legislação. Então, diferentemente da política industrial do regime em vigor, que termina agora no final do ano, que se orientou pela proteção do mercado e irresponsável pressão por aumento de conteúdo local, a política de competitividade busca ações regulatórias que alinhem muito mais rapidamente o setor aos padrões globais, ampliando definitivamente a capacidade das empresas de competir. O Brasil, como você bem disse, tem respondido tardiamente aos avanços tecnológicos e às legislações das principais regiões do mundo. E tem comprometido a competitividade dele. Se a gente olhar nesse slide, por exemplo, que nós vamos mostrar agora, e uma das legislações que a gente tem falado muito, foi uma das 3 principais recomendações para o governo em 2012, é a legislação de inspeção veicular e reciclagem de veículos. Nós podemos ver aí que dentro do Código de Trânsito existem e está legislado 2 artigos que falam e obrigam a inspeção veicular tanto para veículos normais como para veículos modificados. A inspeção para veículos modificados está consolidada e precisa de pequenos ajustes. Quer dizer, a lei existe. A inspeção veicular de segurança e ambiental precisa de uma regulamentação para passar a funcionar. Mas nós não temos que criar nada novo. Na verdade, isso já existe. Como a gente vê nesse quadro, aproximadamente em mercados equivalentes aos nossos, 22 milhões de veículos são inspecionados anualmente. E há um custo de 70, 80 moedas por inspeção veicular. Você paga por ela. Isso é uma legislação global. O Brasil tem que seguir a legislação global, que é denominada ELV, End of Life of Vehicle, 2000. A legislação está clara
ela não necessariamente precisa começar inspecionando todos os veículos do mercado, você começa paulatinamente a fazer isso. A Alemanha começou de uma maneira mais veloz, a Espanha de uma maneira menos veloz, mas ela é aplicada na maioria dos países, com um agravante. O Brasil, desatento a essa legislação, vai trazer como consequência o não atendimento de barreiras não tarifárias que são instaladas por essa legislação na Europa, no Japão, em outros mercados como China, que vão reduzir principalmente o acesso do Brasil a novos mercados. Então nós temos que aplicar a lei, trabalhar em inspeção veicular, trabalhar em reciclagem de veículos, nós temos que acelerar a legislação de segurança e de emissões, que causa danos terríveis à saúde das pessoas, e ser rigoroso para poder reduzir o número de mortes no trânsito, que no Brasil é muito alto. E a legislação de eficiência energética deve avançar, foi uma das coisas que mais avançou, para targets globais e tratar de vantagens do etanol, mais pela unificação do uso do etanol anidro, que é uma coisa que está sendo discutida. O etanol anidro é um etanol de alta octanagem, ele pode ajudar muito a gente a unificar isso e resolver o problema. Melhorar o nível de consumo. Exato, mas não tratar o etanol como uma solução de alternativa energética, porque nós vamos virar, e já somos uma ilha, vamos aumentar o tamanho da ilha. Então, temos que tratar a infraestrutura do futuro. Acho que esse é um ponto importante, como você falou de carro, e teve uma pergunta sobre veículos conectados. Conectividade embarcada, propulsão, condução autônoma. Em suma, a legislação vai ter que ser bastante rigorosa e densa e robusta para poder levar o Brasil para onde a gente precisa ir. Vamos falar um pouco sobre rede de distribuição diante dos novos tempos que temos aí. Por quanto tempo você avalia que vai ficar do jeito que está a rede de distribuição? A rede, tanto quanto a cadeia de suprimentos, está passando por um ajuste muito forte. Do ponto de vista de infraestrutura, entre 2013 e 2017, nós perdemos aproximadamente 750 concessionários. 750 fecharam as portas. Em Pontos 2017, de venda, né? Redução de área de operação combinada, aquele parede, como a Fiat Jeep Land Rover tem. E diversificação de formatos de showroom, oficina e combos. O saldo entre abertura e fechamento das Big Four foi de 400 concessionários. E alguns, como Jaque, Sangyang e Lifan, reduziram tão drasticamente e até saíram no mercado, vamos dizer assim, né? Por outro lado, Toyota, Jeep, BMW, Hyundai, eles expandiram a rede, com um saldo positivo de 220 concessionários. Soma, entre perdas e danos, nós perdemos aí mais de 700 concessionários. E o que isso está causando? Do ponto de vista do processo de venda, o que a gente precisa fazer, na verdade, é maturar soluções de maior aproveitamento de oportunidade de venda. Hoje, o processo de venda de veículo na rede que nós temos no Brasil, ele é caro, ele não usa estratégia multicanal, por exemplo, porque a lei não permite, e nós podemos implementar tecnologia na rede para, inclusive, possibilitar que no mercado maior a gente tenha menos número de distribuidores, com maior capacidade de ter o ticket médio dele de venda anual. Tem até uma pergunta da Mariana Maia aqui, se por um acaso essa rede vai usar Big Data ou não. Deve, né? Tem que, né? Para sobreviver tem. Do ponto de vista de gestão, e aí entra a parte de Big Data, os dealers, sejam autorizados ou independentes, que também sofreram muito, né? Tem como desafio operar em ambientes mais virtuais e com maior complexidade. Então o que acontece? Eu preciso usar canal físico e canal virtual para vender. A gente não pode vender hoje via canal virtual, a lei não permite. Gestão de dados para prospecção de venda. A gente perde muita venda e quando você tem a utilização de leads, isso é muito mal utilizado. E reduzir o custo do processo de venda, que é muito alto. E, respondendo mais uma vez a pergunta, modernizar o processo de venda de automóvel no Brasil, através... Nós precisamos alterar o marco legal da Lei Ferrari.
Sem alteração dele, a gente não vai conseguir atender esse novo consumidor do jeito que ele quer. O consumidor hoje, Pedro, chega no concessionário com 80% do que ele precisava saber resolvido. Aí tem que sentar em frente de uma pessoa lá que não tem a mínima ideia. Começa a falar tudo de novo para ele. Começa a explicar tudo de novo. Ou melhor, só vim buscar o carro. Ou não diz o que ele queria ouvir. Na verdade, ele faz uma antivenda. Né? Então, na verdade, assim, a gente tem que mudar a lei para permitir que essas novas tecnologias sejam aplicadas no momento em que aumenta muito a judicialização entre revendedor e marca. Pra você ter uma ideia, esse fechamento de concessionários no Brasil gerou uma guerra legal ao redor de 10 bilhões de reais. Então, montador e concessionário está em guerra. Como é que você vai alterar um marco legal? Nós precisamos fazer isso, porque esse vai ser um dos grandes desafios que nós vamos ter também. Paulo, eu sei que o seu estudo também englobou alguma coisa a respeito de Smart Cities. E aí, quando a gente fala de Smart Cities, nós estamos falando especialmente de planos de mobilidade que são bastante alternativos aos atuais, né? Especialmente aqui no Brasil. E aí eu encaixo, inclusive, uma pergunta aqui do Edu Antônio, só que também perguntou sobre a perspectiva de utilização de minicarros no Brasil, dentro talvez até de uma plataforma de compartilhamento, né? Enfim, como é possível uma Smart City no Brasil? Como é que o seu estudo viu isso no Brasil automotivo em 2025? Como eu falei, a gente está desenvolvendo uma ferramenta de diagnóstico para Smart Cities que é quase que única. A gente trabalha nisso há 3 anos e a Raquel Nanini é a responsável por esse trabalho. Na verdade, a mudança do enfoque de indústria automobilística para serviços de mobilidade conectado ao emergente conceito de cidade inteligente vai transformar o futuro das empresas e da própria sociedade. A cidade inteligente, você não trabalha só com mobilidade, você trabalha em 10 áreas: governança, energia, toda a parte de saúde e educação. O que acontece é que a indústria vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Antigamente, como a gente trabalhava? A gente fazia um automóvel, ia legislar por infraestrutura e botava o carro na rua. Agora nós vamos ter que entender como as cidades vão evoluir, e elas não vão mais evoluir nos próximos 10, 15 anos como evoluíram. A sociedade vai cobrar outras coisas, que não só o que cobra hoje, vamos falar assim, e a gente vai ter que inserir essa indústria dentro desse novo conceito. Então, basicamente, esse trabalho de diagnóstico de cidades inteligentes é um trabalho que a gente está em fase final de desenvolvimento e espera concluir nos próximos 10 meses. É uma coisa inusitada. Esse é o teu novo trabalho, o que você está fazendo agora. Esse trabalho de diagnóstico de cidades inteligentes, o que ele faz? Ele linka um big database de indicadores de cidades a nível mundial, um outro big database de soluções smart que já são hoje utilizadas por cidades no mundo. As primeiras cidades smart vão ser consideradas smart em 2025, por coincidência. Não existe hoje uma cidade smart no mundo. As primeiras vão ser implementadas nos programas até 2025. O que nós fazemos essa ferramenta vai diagnosticar o estado em que a cidade está e linkar soluções para aqueles problemas que a gente detectou. Por exemplo, um negócio muito interessante e rápido. A cidade onde eu moro, Campinas, é uma das cidades mais eficientes em distribuição de água. 98,5% das casas recebe água encanada. 33% da água levada às casas se perde no caminho em 1 ano. Quer dizer, a cada 3 anos eu perco o abastecimento de 1 ano de água, um recurso notável da natureza. Então, existem soluções hoje, inclusive, para desengate remoto de sistemas de transporte de água que trazem isso para o número do Japão de 3%. É isso que a gente está fazendo, linkando indicadores às soluções que já existem e que são smart, vamos dizer assim. Bem, você no seu estudo não abordou apenas veículos leves, né? Não houve abordagem sobre mercado de caminhões e ônibus. Não, só abordamos veículos leves. Não deu tempo de desenvolver um projeto para caminhões. A gente tem acompanhado, mas esse trabalho específico fala sobre veículos leves. Tá ótimo, Paulo.
eu gostaria muito de agradecer você. Eu queria te dizer que nós tivemos 531 inscritos nesse... E eu quero que você escolha para a gente um número de 1 a 531. 217. 217, vamos lá. Então, o número 217, que é o... Está aqui com... Eu tenho apenas o nome do e-mail, que é o R. Meloni. O R. Meloni trabalha na ABCN, Associação Brasileira de Concessionários Nissan. Acabou de ganhar uma inscrição gratuita para o nosso workshop, o Planejamento Automotivo 2018, que acontece no dia 22 de agosto, aqui no WTC São Paulo. Você vai receber em breve um e-mail com todas as orientações para se inscrever no nosso seminário, e inclusive também, se quiser, poderá participar ao vivo do papo que eu e o Cardamone vamos ter, avançando um pouco mais nessa discussão do Brasil, o Automotive Brasil 2025. Paulo, muito obrigado. Eu quero mais uma vez agradecer aqui os patrocinadores, a GKN, a Cummins, a Eaton, a Accender e o WTC São Paulo, que nos emprestou aqui toda a estrutura para realizar esse webinar. Por favor, não deixe de se inscrever para o nosso Planejamento Automotivo 2018, que acontece no dia 22 de agosto. E em breve você também vai receber outros comunicados sobre os novos webinars que nós vamos fazer. Diga, Paulo. Só para, como comentei com vocês no começo, acho que eu tenho que agradecer a oportunidade de Automotive Brasil, Automotive Business pela oportunidade de trazer essa discussão do nosso projeto. Mas também tenho que agradecer as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. A minha mulher e meus netos que estão vendo o avô deles na televisão, provavelmente pela primeira vez, e não sei se é pela última. Tá? A Rafaela, a Carolina e o Gabriel. E falar que o Paulo sabe melhor do que eu que a experiência dos netos é uma coisa fantástica, é uma experiência que nos permite entender que há muita vida depois dos 60 anos. Né? Muito obrigado a vocês. E que há um futuro para além de 2025. Pelo qual a gente tem que lutar muito para que eles tenham um país, né? É isso mesmo. É uma grande incógnita para mim, um grande desafio nós temos que trabalhar para dar para essas crianças um país do qual eles possam se orgulhar. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a você, Pedro. Obrigado. Obrigado, Automotive Business. Gente, até o nosso próximo webinar. Muito obrigado pela audiência. Até logo. Boa tarde.